professor tem poder decisório quanto à metodologia, conteúdo e avaliação. Procura a retenção das informações e conceitos através da repetição de exercícios sistemáticos. Olá! O tema da nossa aula são as políticas educacionais e as práticas pedagógicas. Vamos falar um pouco sobre as políticas educacionais da década de 20 até a década de 70 e também sobre as práticas pedagógicas liberais, em especial as tradicionais e as tecnicistas. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história da educação. Vou dar início a esse tópico com a década de 20. A década de 20 foi marcada por um movimento que ficou conhecido como o movimento do entusiasmo pela educação. Esse movimento tinha uma característica muito própria. Ele tinha a intenção de fazer proliferar a quantidade de escolas públicas do país. Mas quais seriam os interesses por trás do movimento do entusiasmo da educação? É claro que naquele período da década de 20, que ficava no período da Primeira República, que começou em 1889 e foi até 1930, várias modificações aconteciam no Brasil. Nesse momento, a inauguração de portos, a expansão da lavoura cafeeira, o início da industrialização, a expansão do comércio, entre outros fatores, faziam ter necessidade da expansão também do nível de alfabetismo no Brasil. Ou seja, o índice de analfabetos era muito grande, beirando os 75% da população brasileira. Tinha-se a necessidade de diminuir o índice de analfabetismo e aumentar o índice de alfabetizados. Por isso, o movimento do entusiasmo pela educação foi tão importante. O entusiasmo pela educação falava da expansão da quantidade de escolas públicas no Brasil. Mas, infelizmente, isso não foi possível da maneira que eles quiseram. Isso porque, com o aumento das escolas públicas, esperava-se que as crianças pobres ou de famílias pobres fossem às escolas. Mas, ao contrário disso, quem acabou indo às escolas foram as famílias ricas. O final do trabalho escravocrata e o início do trabalho assalariado fez com que as famílias percebessem na escola um olhar para o futuro. Queriam que seus filhos se formassem, como hoje ainda queremos. Mas, como as famílias pobres não tinham condição de enviar seus filhos para as escolas, porque isso também custava dinheiro para elas, de alimentação, de passagem, entre outras coisas, a escola pública, durante muito tempo, acabou servindo às famílias ricas. Nesse momento, então, as políticas educacionais, ou melhor, as discussões em torno das políticas educacionais no Brasil também se preocupavam com a extensão do número de escolas públicas. Mas a intenção dos políticos brasileiros não era necessariamente estender as escolas públicas às famílias pobres, mas sim alfabetizar pessoas que já tivessem algum conteúdo ou algum conhecimento para que essas pudessem ingressar no mercado de trabalho. Por causa disso, o movimento do entusiasmo pela educação teve muitos altos e baixos, porque o regime, que era o regime naquela época chamado de oligárquico, ou seja, o regime onde a política era conduzida pelos grandes cafeicultores, que tinham muitas terras, então a gente chama isso de oligarquia, essa política era justamente a que freava o movimento do entusiasmo pela educação. Os grandes cafeicultores, as oligarquias, não tinham muito interesse que as pessoas se alfabetizassem. Para eles, era muito mais importante que o Brasil fosse capaz de exportar o café produzido aqui nas nossas terras. Então, não importava muito se os trabalhadores cafeicultores fossem alfabetizados ou não. Mas, como a indústria começava a se especializar, o regime político, por outro lado, começava a se interessar por pessoas que soubessem ao menos ler o material, ou seja, os roteiros de trabalho, as técnicas de trabalho, para poderem operar máquinas que chegavam da Europa. Vale lembrar que nessa época no Brasil, a prática pedagógica que existia era chamada de prática pedagógica tradicional. Junto com ela apareceu uma outra, conhecida como libertária. Falaremos um pouco agora sobre as políticas educacionais da década de 30. A década de 30 foi marcada por um movimento conhecido como movimento do otimismo pedagógico. Ao contrário do movimento da década de 20, o movimento do otimismo pedagógico pregava não o aumento da quantidade de escolas, mas sim uma melhoria da qualidade do ensino. Tal ponto era fundamental para os processos de aprendizagem dos alunos.
Segundo o movimento do otimismo pedagógico, a melhoria da qualidade de ensino faria com que os alunos continuassem interessados pela escola, diminuindo os índices de evasão escolar. É nesse momento também que aparece um movimento conhecido como Movimento Escola Novista, um grande movimento da educação brasileira. Ainda na década de 30, a lavoura cafeeira começa a passar por uma grande crise e, por isso, as oligarquias, ou seja, os grandes cafeicultores, acabam sendo afastados do poder do Brasil. No lugar dos cafeicultores entra Getúlio Vargas, que imprime a modernização do Estado brasileiro. Vale lembrar que a década de 30 dá início à Segunda República, período histórico que vai de 1930 a 1937. Nesse período, de 1930 a 1937, é assinada a Constituição Federal de 1934. Essa Constituição, assinada por Getúlio Vargas, teve uma característica muito interessante. Ela foi uma Constituição democrática, ou seja, assinada com apoio do povo. Mas, para surpresa da nação, Getúlio Vargas, apesar de ter assinado essa grande Constituição democrática, aplica em 1937 um golpe conhecido como Estado Novo. O Estado Novo marca a política educacional da década de 40. O Estado Novo vai de 1937 a 1945. E a grande questão desse período é que o poder público, ou seja, Getúlio Vargas, que estava no poder, se desresponsabiliza completamente da educação pública. Isso significa dizer que agora a responsabilidade pela educação pública ficava sobre as famílias. A Carta Magna, ou seja, a Constituição promulgada em 1937, tem nela escrita que são as famílias as responsáveis pela educação pública e privada do país. Isso significa dizer que as famílias ricas mantinham seus filhos matriculados nas escolas privadas do país. Isso porque as escolas públicas agora eram escolas mistas, tendo matriculados nelas crianças pobres e crianças ricas. E como as famílias ricas não queriam ver seus filhos junto com as crianças pobres, então matriculavam separadamente. Mas tinham que se responsabilizar também pelas crianças pobres. E para isso foi criado o que ficou conhecido como Caixa Escolar. Ou seja, as famílias ricas pagavam as escolas particulares e ainda davam um tipo de esmola, essa palavra feia mesmo, para poder garantir o ensino público, porque o dinheiro do governo ia para outras questões que não as educacionais. E como o Estado Novo foi de 1937 a 1945, já lá bem perto de 1945, Getúlio Vargas começa a perceber que o seu poder começa a se fragilizar. Isso porque os grandes cafeicultores começam a deixar Vargas de lado, ou seja, não apoiavam mais as políticas de Vargas, justamente porque Vargas tenta se aproximar novamente das políticas democratizantes, já com interesses de continuar no poder. Mas, infelizmente, ou felizmente para nós, ele não consegue. Então, de 1945 a 1947, conhecemos o que ficou chamado de Quarta República, que foi um período redemocratizador do país, ou seja, o final do término de período da ditadura, de 1937, até o período de 47, onde acabava a ditadura de Vargas. Por causa desse período de redemocratização, de 45 a 47, em 1946 é fixada a nova Constituição Federal do país, que tinha um caráter redemocratizante também. Ou seja, essa nova Constituição de 46 fica responsável por editar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB de 46 acaba indo para o Congresso só em 48, mas é arquivada em 49. E em 50, Vargas volta ao poder, de onde sai em 1954, após cometer suicídio. Isso é o que marca a década de 50, ou seja, a década de 50 é marcada pelas grandes discussões em torno da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB é extremamente importante até hoje, sendo que ela já foi modificada algumas vezes. A década de 50, então, fica falando somente sobre a LDB. Não temos absolutamente nenhum movimento que marque na educação esse período histórico do Brasil, a não ser os momentos políticos do qual já falamos. Depois de 1950, passamos por um outro período completamente diferente, ou seja, um período conhecido como progressista na educação. A década de 60 é marcada especialmente pelos movimentos de Paulo Freire.
os movimentos em relação à educação de jovens e adultos em áreas rurais. Mas 1960 também é marcado pelo retorno das discussões do movimento Escola Novista. Mas o movimento Escola Novista e seus ideários não conseguem apagar o movimento de Paulo Freire nas áreas rurais. Ou seja, todo o movimento em torno da educação de jovens e adultos se sobrepõe às discussões escola-novistas. Mas, como o movimento de Paulo Freire acaba atingindo um nível muito grande de atenção de jovens e adultos e também de atenção de políticos no país inteiro, sua pedagogia libertadora acaba sendo copiada por outros ideólogos. Paulo Freire, então, é considerado pelos políticos da época como uma grande ameaça para a educação brasileira. Não só para a educação, mas também para a formação dos jovens, que poderiam considerar suas ideias muito progressistas, e realmente eram. Então, como já estávamos próximos de 1964 e do grande golpe militar que marca o país durante muito tempo, as ideias de Paulo Freire acabam sendo apropriadas pelas políticas educacionais. Os políticos brasileiros, em 1960, deram um jeito de abafar a ideia de Paulo Freire e criaram o movimento Mobral. O Mobral ficou muito conhecido, mas Paulo Freire, como muitos outros, acabaram sendo exilados do país. E aí entramos na década de 70. A década de 70 foi marcada pela grande ditadura militar, que durou 21 anos. A ditadura foi instaurada no dia 31 de março de 1964, mas seus reflexos são sentidos até hoje. A ditadura militar teve uma característica muito própria, porque ela fundou um outro movimento educacional. É claro que por trás disso existiam muitos interesses políticos. Não interessava que a política de Paulo Freire continuasse a ser disseminada, nem que outras discussões democratizantes fossem discutidas por quem quer que fosse. Então, a ditadura militar criou um movimento conhecido como tecnicista. Nesse momento no país, a ditadura militar e seus políticos, militares também, obviamente, acabam abrindo espaço para comercialização e industrialização do país e abrem as portas para as empresas internacionais. Por esse motivo, nesse momento, são inaugurados cursos profissionalizantes, como da Cefet, Senai, Senac, entre outros. Nesse período, aparece a Lei 5692/71, que é a nova LDB da década de 70. A Lei 5692/71 promulgou não só a existência dos cursos profissionalizantes, como também de toda a técnica profissional que ia aparecer nas indústrias, levando o taylorismo, fordismo em consideração, mas também as teorias pedagógicas que seriam ensinadas nas escolas, já com a intenção de levar as crianças aos cursos profissionalizantes após a formação básica. Mas, já em 1975, começa um movimento de redemocratização, ou seja, é nesse período que começa a se discutir sobre o final da ditadura militar no país. Mas o período de redemocratização dura 10 anos e só temos o final da ditadura militar, efetivamente, em 1985, com a posse de José Sarney. Vamos entender um pouquinho melhor as práticas pedagógicas liberais. Comecemos falando sobre qual é a noção de liberalismo. Vocês sabem o que é liberalismo? Hoje falamos muito em neoliberalismo, mas vocês compreendem o que isso significa? O liberalismo é um regime político, assim como o neoliberalismo. Neo significa novo, portanto, hoje falamos do novo regime liberal. Voltando ao liberalismo em si, vamos compreender o que ele significa. O regime liberal fala de um regime de liberdade, de garantia de liberdade do povo dentro do capitalismo. Mas será que podemos falar de liberdade dentro do regime capitalista? O regime capitalista nos dá uma falsa noção de liberdade. Temos a impressão de que podemos absolutamente tudo. Por exemplo, quando chegamos numa loja para comprar um tênis, sempre olhamos e achamos que podemos escolher o que quisermos. Mas, como o regime capitalista tem inserido em si toda uma noção de consumo, então, quando chegamos a essa loja, já vamos guiados para aquilo que vamos comprar. Geralmente, os tênis da moda ou aqueles que são veiculados em propagandas. Então, não podemos falar de liberdade no capitalismo, porque, na verdade, estamos presos ao regime do consumo. E a pedagogia da época, a pedagogia liberal, seguia esses pressupostos, os pressupostos do regime liberal.
vamos entender um pouquinho mais desse tipo de pedagogia. A pedagogia liberal, então, foi dividida em 3 segmentos: pedagogia tecnicista, escola novista e tradicional. E é justamente essa questão e essa noção de adaptação das crianças ou dos estudantes às questões morais da época que se chama de regime liberal e de pedagogia liberal. O verdadeiro papel da escola primária é o de adaptar os futuros cidadãos, material e moralmente, às necessidades sociais presentes e às necessidades vindouras. Essa integração da criança na sociedade resume toda a função da escola gratuita e obrigatória e explica por si só a necessidade da educação como função pública. Vamos agora, então, falar da pedagogia liberal tradicional. Quando falamos de pedagogia tradicional, estamos também falando de uma pedagogia que tem uma estreita relação com as práticas do regime jesuítico, ou seja, com as práticas lá do descobrimento do Brasil com os padres jesuítas. A pedagogia tradicional tem todo um arcabouço próprio. Quando falamos, por exemplo, da relação professor-aluno na pedagogia tradicional, estamos falando de uma relação de centralidade do professor na relação ensino-aprendizagem. Vamos entender, então, como funciona na prática a relação professor-aluno na teoria tradicional. O professor, nessa teoria, é o centro das atenções. O lugar do aluno é de mero receptor do conhecimento. O professor tem um lugar de autoridade. A ele cabe todo o respeito. Aos alunos cabe apenas ir à escola, ouvir o que o professor diz e respeitá-lo sobre todas as coisas. A palavra do professor vem sempre por último e os alunos não têm espaço de fala e de escuta. Ou seja, a escola é toda organizada em torno do ensino e não da aprendizagem, o que dificultava muito o olhar sobre as crianças e sobre os processos e dificuldades de aprender. Isso caracterizou a metodologia de ensino da pedagogia tradicional. Mas essa metodologia tinha um porquê. Queria-se que o aluno reproduzisse o conhecimento. E a reprodução é a coisa mais simples, ou seja, tudo aquilo que o professor falou deveria ser amplamente recuperado pelos alunos. É aquilo que conhecemos até hoje. Uma questão de prova deve ser respondida exatamente por aquilo que o professor disse na sala de aula, com as palavras do professor. Não interessava o pensamento do aluno, e sim o que foi dito e anotado pelos alunos em sala de aula. Isso traduz bem o pensamento religioso da época, porque os alunos deveriam saber exatamente aquilo que o padre disse no pensamento jesuítico. Então, se o pensamento tradicional tinha a ver com o pensamento jesuítico religioso, também o professor, naquele momento, pareceria um sacerdote, ou seja, suas palavras seriam palavras de sacerdote, que deveriam ser ouvidas, compreendidas e reproduzidas. E é essa aproximação também com o regime religioso que leva a prática tradicional a ter também tendências punitivas, ou seja, palmatória, castigos, ajoelhar no milho e outras coisas que vemos até hoje dentro das escolas. Atrocidades, na verdade. As práticas punitivas também tinham a ver com a formação dos professores. Os professores da época, ou seja, os professores da pedagogia tradicional, não eram professores com formação como nos dias de hoje. Ou eram padres, ou eram professores leigos, ou seja, professores que tinham alfabetização ou algum conhecimento, mas que não tinham feito formação de professores. E isso dificultava muito o processo de aprendizagem e reproduzia as práticas punitivas. As práticas punitivas também eram responsáveis pelo grande número de evasão escolar, porque os alunos não se sentiam próximos das escolas, então evadiam. Também, com castigos, quem gostaria de permanecer dentro da escola? E é essa questão que a gente se faz até os dias de hoje. Lendo, escrevendo e contando, a pessoa está apta a melhorar de vida. Criado em 1970 pelo governo federal, o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, pretendia erradicar o analfabetismo no Brasil em 10 anos. É necessário não só ler, mas também compreender. Para isso foi proposta a alfabetização funcional de jovens e adultos, através da leitura, da escrita e do cálculo,
essas pessoas poderiam integrar-se na comunidade e garantir melhores condições de vida. O Mobral estava inserido no contexto do regime militar no Brasil, iniciado em 1964, em que o governo controlava os programas de alfabetização de forma centralizada. O desenvolvimento do raciocínio facilita a resolução de problemas. O movimento tornou-se uma superestrutura e se expandiu por todo o país no final da década de 70, ampliando seu campo de atuação às 4 primeiras séries do ensino fundamental. Havia uma preocupação em relacionar o indivíduo com o meio. Tentou-se repassar as responsabilidades e enquadrar o indivíduo numa verdade que não fazia parte de seus interesses imediatos. Não havia referências a melhorias salariais e melhores condições de trabalho, mas a um pensamento positivo em relação a ele. É essencial ter hábitos e atitudes positivas em relação ao trabalho. Não se discutia os direitos e deveres do Estado para com o cidadão, mas a importância de conhecê-los. A característica básica da educação oferecida era uma espécie de culto de obediência às leis. Como aparelho ideológico do Estado, o Mobral teve uma atuação perfeita. Conseguia conter qualquer ato de rebeldia em tempos de absoluta miséria. A recessão econômica inviabilizou o movimento e em 1985 ele foi substituído pelo projeto Educar, que abriu mão de executar diretamente os programas. O novo programa apoiou financeira e tecnicamente as iniciativas de governos, entidades civis e empresas conveniadas. A alfabetização e a educação de massa podem ser tanto fatores de libertação como de dominação. Vamos falar um pouco agora sobre a pedagogia tecnicista. A pedagogia tecnicista é aquela que tem aproximação lá com a década de 70, mais especificamente com o período da ditadura militar, naquela lei 5692/71. A pedagogia tecnicista é marcada pela relação professor-aluno. Essa relação era marcada pelos movimentos de reprodução do conhecimento, bem ao estilo do que acontecia dentro das fábricas. Aos operários era designado que soubessem ler, escrever e reproduzir. Isso porque era importante que soubessem compreender os manuais de instrução de funcionamento das máquinas e reproduzir aquilo que lhes era ensinado pelos instrutores. A metodologia de ensino dessa época, na pedagogia tecnicista, tinha que versar sobre essa prática, a prática de reprodução. Então, era importante que no interior das escolas os alunos também fossem ensinados a isso, fossem ensinados a obedecer os instrutores, que no caso eram os professores. A técnica da instrução durou muito tempo e os alunos atuavam com cadernos de atividades e livros técnicos, que são amplamente divulgados até os dias de hoje. Os livros didáticos vinham sempre com espaços para as respostas dos alunos. Os livros de atividades ou cadernos de atividades. Nos cursos de língua estrangeira, e um especificamente, sempre vinham perguntas e ao lado o espaço para resposta, que deveria ser feita justamente com a cópia daquilo que foi colocado dentro do livro. Então, se o aluno era capaz de ler, compreender o que estava escrito e reproduzir do livro para o caderno de atividades, já estava bem instruído para o mercado de trabalho. E esta relação da pedagogia tecnicista com o mercado de trabalho é muito importante, justamente por causa do treinamento recebido nas escolas, que levava adiante o treinamento também que seria recebido nas fábricas. Assim, podemos concluir que esse período tecnicista tinha uma íntima relação com o fabril e também com o exército. Isso porque, quando falamos da relação do exército, também falamos de instrução. Tínhamos, então, uma característica própria do período, que era a instrução dos militares, das escolas e das fábricas, e ambos se complementavam. Mas vamos refletir um pouco. Quais eram os interesses políticos e econômicos por trás de cada época? Será que as pedagogias forjadas naqueles períodos tinham a ver com esses interesses políticos e econômicos? Será que eram justamente os interesses políticos e econômicos que forjavam as pedagogias? A essas perguntas não temos respostas no momento, mas são questões para refletirmos juntos. Nesse momento, trago para vocês duas dicas de estudo.
Uma delas é o livro de Otaísa de Oliveira Romanelli, intitulado História da Educação no Brasil, da editora Vozes. A outra dica é o livro de Paulo Giraldelli Júnior, da editora Cortez, intitulado História da Educação. Então, para vocês, bons estudos! Na aula de hoje, analisamos as políticas educacionais e as práticas pedagógicas. Estudamos as políticas educacionais da década de 20, 30, 40, 50, 60 e 70. E também falamos das práticas pedagógicas liberais. Estudamos as práticas pedagógicas liberais. Em especial, demos ênfase às pedagogias tecnicistas e tradicionais. Bons estudos!